Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Lucas capítulo 9. E nós vamos ler o versículo de número 1 e 2. Quem vai participar das 4 noites de glória? Aleluia. Os que não vai participar, por que não vai? O que está acontecendo com você? Diz assim a palavra de Deus: e convocando os seus discípulos, os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Podem vos assentar. Jesus teve um ministério terreno muito curto. O evangelista Lucas, ele nos conta que o ministério de Jesus durou apenas 3 anos. E nos 3 anos de ministério, Jesus não perdeu tempo. Nos 3 anos de ministério, Jesus ocupou todo o seu tempo pregando a palavra e ensinando o evangelho do reino. E durante todo o tempo que Jesus ensinava, Jesus tinha 2 tipos de sermões. Quantos? 2. Jesus tinha aquele sermão que ele pregava para a multidão, mas Jesus também tinha aquele sermão que ele pregava para os seus discípulos à parte. Porque nem toda a multidão estava preparada para ouvir algumas coisas que Jesus tinha para ensinar. Nem toda a multidão estava apta ou tinha estrutura para ouvir o que Jesus tinha para falar. Às vezes nem mesmo os discípulos tinham tanta estrutura assim. Quando Jesus vai falar o seu discurso a respeito da ceia, quando ele fala: aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não pode ter vida, não pode estar em mim. Muitos se escandalizaram dele aquele dia, porque nem os seus discípulos estavam prontos para aquilo que ele tinha para falar, para o sermão pesado ou profundo que ele pregava. Então por isso Jesus, ele ensinava os seus discípulos à parte, porque a multidão não tinha tanta estrutura para receber aquilo que ele tinha para falar. Durante os 3 anos, Jesus treinou os seus discípulos para dar seguimento à grande obra. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava preparando aqueles homens para que eles pudessem fazer as mesmas obras que Jesus fazia. E quando Jesus estava para ser assunto ao céu, ele disse: olha, vocês podem fazer obras até maiores do que essas que eu estou fazendo. Então, durante o ministério de Jesus, os seus discípulos estavam ali ouvindo e vendo ele fazer coisas tremendas. Eles ouviam e viam Jesus curar, eles ouviam e viam Jesus libertar, eles ouviam e via Jesus fazer coisas que eles jamais viram. Então Jesus tinha um propósito: enviar os seus discípulos. E como eu sempre gosto de enfatizar aqui, que Jesus nunca envia ninguém sem antes preparar. Existe muita gente que saiu sem preparo, mas não foi Jesus quem enviou. Sempre que Jesus vai enviar alguém, ele antes prepara esse alguém. Então Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem fazer na prática aquilo que eles estavam vendo na teoria. Então Jesus tinha um momento específico para que eles pudessem praticar aquilo que eles estavam aprendendo na teoria. Então veja bem, aqueles discípulos, eles estavam aprendendo como exercer a fé, a autoridade para curar, porque eles viam,
Eles observavam o que Jesus fazia. Jesus ensinou os seus discípulos também sobre autoridade, sobre expulsar demônios. Jesus os ensinou e eles viam como Jesus fazia. Eles viam como Jesus expulsava demônio. Eles viam como Jesus curava os enfermos. Eles viam como Jesus exercia a autoridade sobre todas as coisas. Jesus ensinou também sobre perdão e misericórdia. E eles viam Jesus exercer perdão e misericórdia. Porque deixa eu te contar um segredo. Às vezes você pode até ensinar muita coisa, mas se você não for um bom exemplo, as pessoas não vão aprender. A gente pode até ser bom para ensinar muita coisa, mas se a gente não der bons exemplos, as pessoas não vão aprender apenas com o nosso ensino. O nosso exemplo, às vezes, ele vai ensinar mais do que as nossas palavras. Os exemplos, eles ensinam mais do que aquilo que a gente fala. Então, Jesus estava ensinando, só que após ensinar os seus discípulos, Jesus vai os comissionar para uma missão. E veja bem, nessa missão, esses discípulos iam ter que fazer tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para eles. E o mais interessante é que, para essa missão, como nós lemos aqui, Jesus vai dar para eles armas poderosas. Diga comigo, armas poderosas. E as armas poderosas estão no texto que lemos. Jesus deu para eles poder e autoridade. Com esse poder e autoridade, esses discípulos iam lidar com aquilo que é espiritual. Nós, como igreja de Cristo, precisamos aprender a lidar com as coisas espirituais. Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender, precisamos discernir o que é carnal, o que é físico, daquilo que é espiritual. Existem muitas coisas na nossa vida que são espirituais, e nós estamos querendo vencer no braço, e nós estamos querendo vencer no grito, e nós estamos querendo vencer com outros artifícios, com outras armas que não sejam armas espirituais. E eu quero dizer-lhes nessa noite, se você está enfrentando uma guerra espiritual, você só vai conseguir vencer de forma espiritual, usando armas espiritual. Para vencer batalhas espirituais, nós precisamos aprender a exercer o poder e a autoridade. Sem poder e sem autoridade, ninguém vai conseguir vencer uma guerra espiritual. E para ter poder e autoridade, nós precisamos estar debaixo de autoridade. Quem aqui está debaixo de autoridade? Quando nós saímos debaixo de autoridade, nós perdemos toda a autoridade. Veja bem, vou dar um exemplo simples aqui. Sempre quando a gente termina aqui o culto da tarde da bênção, e a gente segue por essa rua aqui que passa pela ponte, logo lá no final, a gente vai encontrar os famosos amarelinhos. Eles estão ali, vestidos com o seu uniforme amarelo, ajudando na travessia e também multando algumas pessoas. O papel e a caneta na mão deles é um símbolo de autoridade, porque aquilo que eles escrevem ali vira uma lei contra a gente. Só que, se eles forem despedidos do emprego, sair debaixo da autoridade do governo, eles perdem a autoridade. Eles não conseguem multar mais ninguém, eles não conseguem fazer mais nada, porque eles saíram debaixo da autoridade. Eu estou falando isso para você entender como funciona o mundo espiritual. A gente só tem autoridade quando estamos debaixo de autoridade. Porque quem não está debaixo de autoridade e quer exercer autoridade, aí já vira feitiçaria. Aí já é macumbaria, aí já é coisa de outro nível, é coisa da outra tribo. Então veja bem, para vencermos guerras espirituais precisamos ter autoridade. Para ter autoridade, nós precisamos estar debaixo de autoridade. E para estar debaixo de autoridade, nós precisamos entender o que é submissão. Existem pessoas que não vencem suas guerras porque elas não querem se submeter a nada e a ninguém. Mas no mundo espiritual as coisas são muito bem organizadas. Nós precisamos estar debaixo de uma submissão. Ninguém consegue ter autoridade se não for submisso. Veja bem, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 8, do 5 ao 10, nós encontramos um texto que fala muito sobre autoridade. Chega um centurião até Jesus e fala para Jesus: olha Jesus, o meu criado está doente, ele está muito enfermo.
quase para morrer. Aí Jesus, de pronto, se prontifica aí na sua casa e diz: eu vou lá e eu vou curar ele. Aí aquele homem diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou homem de autoridade, eu conheço de autoridade. Eu tenho soldados a meu serviço. Eu digo a um vai, ele vai. Eu digo a outro vem, e ele vem, porque eu tenho autoridade. E eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. E se o Senhor disser uma palavra, ele vai ser curado. O Senhor não precisa ir na minha casa. Por quê? Porque quando se tem autoridade, é só uma palavra. Basta uma palavra e tudo se resolve, porque autoridade é autoridade, autoridade não se questiona, autoridade se obedece. Aquele homem, ele entendia o poder de uma palavra. Por isso ele vai dizer para Jesus: Jesus, diga uma palavra. Jesus nos ensinou muito sobre o poder da palavra, sobre o poder de uma palavra. Certo dia Jesus estava vindo com os seus discípulos, e ele olhou para uma figueira, e essa figueira estava bonita de longe, mas quando Jesus se aproxima dela para comer o figo, ela só tinha folhas, ela não tinha fruto. E quando Jesus olha para ela, e ela só tinha folha, e ela não tinha fruto, Jesus a amaldiçoa. Jesus diz uma palavra, e no outro dia, quando eles voltaram, aquela figueira estava seca, por causa de uma palavra. Outra vez Jesus estava dentro do barco e levantou-se uma tempestade. Então Jesus, com uma palavra, ele repreende o vento. Com uma palavra, ele repreende o mar. E tudo vai se acalmar e tudo vai ficar tranquilo. É o poder de uma palavra. Quem já experimentou declarar uma palavra aqui? Eu não sei vocês, mas sabe quando você está assim possuído por uma autoridade, por uma indignação santa, e você dá uma palavra no mundo espiritual, e você declara uma palavra com autoridade, debaixo do poder de sangue de Cristo, irmão, você vê coisas miraculosas acontecer. Se você ainda não fez esse teste, faça. Se você ainda não declarou uma palavra debaixo de uma indignação santa, declare, que você vai ver as coisas começar a mover por causa da palavra que você falou. Você vai ver o mundo espiritual mover ao teu favor por causa de uma palavra que você falou. A palavra de autoridade, ela tem um significado, porque autoridade significa poder de governo, poder de governar as coisas, poder de dar ordem às coisas. E veja bem, nós temos esse direito, nós temos esse poder de governo que o Senhor deu para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ou domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, Deus deu a ele poder de governo sobre todas as coisas. Porém a palavra diz que Adão peca. Quando Adão peca, ele perde o poder de domínio, ele perde o poder de governo. Por isso que em Mateus capítulo 4, irmão, hoje eu não estou pregando, eu só estou dando um ensino, tá? Por isso que em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado, o diabo oferece para ele os reinos do mundo, porque na verdade era dele, porque ele havia recebido de Adão, quando Adão pecou. Ele havia recebido a autoridade que era de Adão, o domínio que era de Adão, os reinos que era de Adão. Só que depois vem Jesus. Jesus não peca, Jesus não erra. Jesus, ele vai cumprir todo o seu propósito. Ele é levado à cruz, ele morre, no terceiro dia ele ressuscita, ele derrota Satanás, ele pega a chave, e então quando ele pega, ele diz: é-me dado todo o poder, no céu e também na terra. Então ele estava trazendo uma mensagem clara para Satanás: nada mais te pertence, agora tudo é meu, e eu vou dar para a minha igreja, eu vou dar para aqueles que me servem, é-me dado todo o poder. Deus deu esse poder para mim e para você. Embora alguns irmãos e algumas irmãs costumam devolver esse poder para o diabo.
Alguns irmãos devolvem coisas para o diabo. Já viu alguns lugares aí onde as pessoas pegam um prendedor de cabelo e falam assim, esse é do diabo? Quem já viu isso? Já viu alguns lugares aí onde o pessoal dá prendedor de cabelo, dá saia, dá vestido, blusa? Tem uns lugares aí onde eles dão tudo para o diabo. Mas eu venho dizer para você, tudo que o Pai criou pertence a você. Tudo que Ele criou foi para abençoar você. Tudo que Ele criou foi para você desfrutar. Tudo que Ele criou foi para o seu deleite, foi para a sua alegria, foi para que você pudesse desfrutar. Tudo que o Pai fez foi para abençoar os filhos. O diabo não tem mais nada. Jesus conquistou todo o direito nosso de volta. Então veja bem, como o inimigo não tem mais autoridade sobre nada, ele lança suas setas, ele lança suas armadilhas, para tentar roubar da igreja, para tentar ludibriar a igreja. Então veja bem, o diabo usa duas armas terríveis, o medo e a mentira. Diga comigo, o medo e a mentira. Eu já disse aqui em outra ministração na semana passada, que o medo é a fé no inimigo. Ter medo é ter fé no diabo. Tem muita gente que tem muita fé no diabo e pouca fé em Deus, porque para eles sobra medo e falta fé. Então todas as vezes que eu sou tomado pelo medo, pare, analise, tem alguém por detrás disso. Tem gente que não toma decisões porque uma seta de medo entrou na cabeça da pessoa, e ela começa a ter medo, e ela não toma decisões, e ela fica ali no campo da dúvida, se martirizando, se acabando, se maltratando. Existem pessoas que têm medo de sair de um relacionamento abusivo, porque o diabo fala para ele assim, você vai morrer sozinho, você vai morrer sozinha. Aí a pessoa fica ali dominada por aquele medo, e vai cada vez mais se aprofundando em um abismo sem fim. Existem pessoas que por medo, elas se submetem a humilhações. Existem pessoas que por medo, elas suportam o insuportável, elas vivem aprisionadas. Existem pessoas que por medo, elas vivem dizendo sim, quando na verdade, elas deveriam dizer um não. Existem pessoas que estão dominadas pelo medo, e vivem se sacrificando, e vivem infelizes. Por quê? Porque o diabo colocou no coração delas um medo terrível. E ao invés de crer no Senhor e confiar em Deus, elas acreditam na mentira do diabo. Quantas pessoas que acreditam na mentira do diabo? Quantas pessoas que, quando o diabo fala para elas assim, vou te matar, elas têm um medo terrível. Sinto decepcionar os que têm fé no diabo, que a sua vida pertence a Deus, e só Ele tem o poder de tirar a sua vida. Só Ele tem o poder, o dia e a hora certa, para que você vá para as mansões celestiais. Existem pessoas que, quando um profeta do caos chega para ela e profetiza, ó, você vai passar um vento, ela já sai do culto sentindo a brisa. Às vezes Deus avisa, mas às vezes os profetas do caos, eles têm um desejo imenso de aparecer. E aí, porque eles querem aparecer, eles lançam uma palavra, e aí o crente, coitado, com medo, ele crê naquela palavra de tal forma que ela se cumpre imediatamente. Porque de acordo com a nossa fé, as coisas acontecem. A gente crê e elas acontecem. Mas se um profeta de Deus disser algo de Deus, aí tem gente que sai duvidando, mas será? Ei, se Deus usar um profeta aqui nessa noite e falar assim, olha, essa semana você vai ser bem sucedido, nessa semana uma porta vai se abrir, tem gente que sai, meu Deus, mas será? Da onde que vai vir essa porta, hein? Será que da onde que vai vir essa bênção? Eu não estou esperando nada grande, tem nenhuma herança para receber, não tem nada. Aí sai questionando, mas se o profeta do caos falar que vem um vento, você não quer saber de onde vem, você só quer esperar o vento.
Olha para quem está do teu lado e diga assim: o Pai tem bênção para você nessa noite. E nós precisamos acreditar que Deus tem o melhor para nós. Passamos luta, é claro que passamos. Passamos dificuldade, é claro que passamos. E não é necessário ninguém profetizar dificuldade, a gente já passa. Quem pode entender isso? O Espírito Santo tem me direcionado a bater muito nessa tecla. Muito, muito. Sabe para quê? Para abrir os olhos de algumas pessoas, para que elas entendam que o Pai te ama. Para que algumas pessoas entendam que antes do profeta vir falar contigo, o teu espírito já falou com você na tua consciência. Entenda isso. Ei, o Deus que fala comigo também fala contigo. O Espírito que se manifesta na minha vida também manifesta na sua. Você precisa acreditar nisso. Você não pode ficar refém de profeta. Você precisa entender que o véu foi rasgado. Todos nós temos acesso ao céu. O céu não está aberto só para um homem, só para uma mulher. O céu foi aberto para a igreja. O céu foi aberto para nós termos conexão com Deus. Oh glória! Então veja bem. Às vezes nós acreditamos nas mentiras do inimigo. O inimigo quer amedrontar. Um homem e uma mulher amedrontado não pensa direito. Já viu pessoas com medo? Pessoas com medo ouvem coisas. Já viu isso? Pessoas com medo vê coisas. Eu me lembro quando era criança, eu tinha medo de dormir no meu quarto. E eu ouvia coisas. Dormir com o pé descoberto, jamais. Quem tinha esse medo? Jamais que eu dormia com o pé descoberto. Por quê? Porque tinha medo. E o medo me fazia sentir que alguém puxava meu pé. Porque o medo faz a gente ver coisa. O medo faz a gente sentir coisa. Mas a autoridade, a coragem nos faz levantar em nome de Jesus e repreender e expulsar e tomar posse da presença de Deus. Aleluia! Eu me lembro que no começo da minha fé, eu sempre tive visões, sempre via coisas. E o interessante é que quando você tem um dom de ver coisas, as coisas que você vê primeiro é as ruins. Ao invés de já ver um anjo, não, você vê logo é um diabo. Você vê logo é um capiroto. E sempre que eu dobrava o meu joelho para orar, eu já sentia assim aquele vento. Já dava aquele arrepio. Aí pronto, menina, aí não tem que orar mais não. Você tem. Aí eu sentava, olhava e falava: Jesus, misericórdia. Até que um dia eu me irei com aquilo, sabe? Me irritei com aquilo. E eu me levantei. E eu comecei a orar na casa toda, expulsando, repreendendo, mandando embora. Irmão, depois daquele dia, nunca mais. Aquele dia eu entendi que o Senhor tinha me dado autoridade. E o diabo entendeu que eu não tinha mais medo. Você está entendendo? O medo, ele só vai permanecer até o dia que você aprender a usar a autoridade, até o dia que você levantar a sua mão, até o dia que você se posicionar como filho de Deus, como alguém que está empoderado, como alguém que está cheio da glória. Quando você levantar a tua mão, demônios vão cair por terra. Quando você levantar a tua mão, o medo vai sair da tua vida. Quando você levantar a tua mão, o mal não vai resistir, ele vai ter que sair. Oh glória! Meu Deus! Então veja bem, com autoridade é que se vence o inimigo. É com o poder que Jesus nos deu que se vence o inimigo. A palavra do Senhor nos diz que Moisés estava vendo o seu povo sendo oprimido. Ele era um hebreu, morava na casa de Faraó, criado como filho da filha de Faraó, mas ele sabia que ele era um hebreu. E de repente ele vê os egípcios maltratando os hebreus.
E ele vai, e ele vai tomar partido. Depois ele vai ver um hebreu brigando com outro hebreu, e ele também vai tomar partido, só que vai dar ruim, ele vai matar um homem. Ele vai matar um homem porque Moisés, ele ainda não estava entendendo que o Senhor havia chamado ele para uma guerra espiritual. Moisés não entendia que o que estava acontecendo com ele era espiritual. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e às vezes a gente tem que estar aqui sempre lembrando a igreja: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra carne e sangue. É sempre bom lembrar, porque às vezes a gente quer transferir para pessoas uma guerra que a gente está tendo com o inimigo. Aquela pessoa que te persegue é só um cavalo do diabo. Aquela pessoa que se levanta contra a tua vida é só um instrumento na mão do inimigo. Ora para ela ser um instrumento na mão de Deus, porque se o diabo usa ela tão bem assim, você imagina o dia que Deus começar a usar. Já viu? Tem gente que o diabo usa de uma maneira tão grande que eu penso assim: meu Deus, o dia que o Senhor começar a usar essa pessoa, não tem para ninguém. Porque se na mão do diabo ela está tendo tanta serventia, imagina na mão do Criador, imagina na mão daquele que criou a máquina, na mão daquele que conhece cada peça. Meu Deus, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principado e potestade. Então veja bem, Moisés vai lutar uma luta contra a carne, e ele vai perder essa luta, e ele vai ter que fugir. A Bíblia diz que ele foge. Quando eu falo de coisas espirituais, há demônios que tentam dispersar a igreja. Olha para quem está do teu lado e diga assim: concentra. Deus vai te entregar algo grande hoje, você não pode perder. Tem gente que fica dispersa. Irmão, eu sei como funciona. Então veja bem, Moisés tem que fugir, porque quem vai lutar uma guerra espiritual na carne vai perder. Se você está lutando uma guerra espiritual na carne, você vai perder. Porque guerra espiritual se vence de forma espiritual, se vence usando armas espirituais. Então Moisés tem que fugir, mas quando chega o tempo em que o Senhor trata com ele, em que o Senhor trabalha com ele lá no deserto, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mandar ele voltar lá no Egito. Diz: olha, agora você volta lá, e agora você vai usar as armas espirituais. Volta lá no Egito, mas agora dessa vez vai ser tudo diferente. Você não vai matar ninguém, você não vai ter que bater em ninguém, você só vai declarar uma palavra, porque eu estou te dando autoridade. Quando você chega lá, você só declara uma palavra, porque eu estou te dando autoridade. O Senhor aparece para ele numa sarça, pegando fogo, dizendo para ele: olha, eu tenho um ministério de fogo contigo, então você vai no poder e na autoridade que eu estou te entregando, porque você vai vencer o inimigo. Veja bem, foi Deus que mandou, foi Deus que falou. Mas veja só, quando Moisés chega no Egito e fala para Faraó assim: entenda isso, ei Faraó, liberta o povo. Deus quer que o povo vá lá no deserto adorar a ele, sacrificar. Sabe o que o Faraó vai fazer? Ele vai endurecer o coração. A Bíblia diz que Faraó vai dizer: ninguém sai daqui. Mas não foi Deus que mandou? Foi, mas Faraó endureceu o coração. Foi Deus que mandou Moisés ir lá tirar o povo, mas a batalha espiritual era grande. O texto vai dizer que Faraó endurece o coração. Me pergunte por quê? Porque sobre a vida de Faraó, sobre o palácio de Faraó, sobre o Egito, tinha uma casta de demônios. Uma casta de demônios. Ou seja, uma grande quantidade de demônios. E porque havia uma casta de demônios, Moisés teve que enfrentar uma grande batalha. Faraó endureceu o coração. Faraó não quer deixar o povo sair. E Jesus mesmo disse que casta de demônios não sai facilmente. Um demônio, 2 demônios, sai. Uma casta precisa de jejum, precisa de oração. Uma casta
precisa de perseverança. Uma casta, para se vencer ela, precisa de resistência. Para se vencer uma casta, não é de qualquer jeito. Então o faraó vai dizer: ninguém sai daqui. Essa casta vai tentar resistir de todas as maneiras. Ei, é por isso que Deus falou que vai libertar o seu esposo, e ele está cada vez mais difícil. Tem uma casta. É por isso que Deus falou que vai libertar o teu filho. Você está orando, você está clamando, mas está cada vez mais difícil. Ei, é uma casta. É por isso que você está enfrentando uma guerra tão grande. É porque tem uma casta. É por isso que você já orou, já pediu, teve hora que você quis até desistir. Você precisa entender que há espíritos malignos que está fazendo guerra. Há uma casta de demônios fazendo guerra contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. E você precisa ter perseverança. É uma casta. E quando é uma casta, eles vão se unir para resistir. Mas a palavra do Senhor nos diz: resiste o inimigo, se submeta a Deus, mas resiste o inimigo, que ele vai ter que fugir. A autoridade não está na mão do inimigo, a autoridade está com você. E se a autoridade está conosco, nós temos que buscar, nós temos que invocar o nome do Senhor, e nós temos que expulsar o mal. Aleluia. E é impressionante que eu estou pregando aqui, e eu começo a ver coisas, e eu já preciso terminar, porque eu quero orar com vocês. Então veja bem, Moisés estava lutando contra uma casta de demônios, mas agora ele tem um cajado na mão. E cajado na Bíblia é símbolo de autoridade. Ele tinha uma autoridade. E ele chega no palácio de Faraó. Ei, e os encantadores estavam ali. Ei, e os encantadores, eles começam a fazer encantamento, e de repente eles começam a fazer com que cobras apareçam ali. Aí Moisés pega o cajado dele, joga no chão, vira uma cobra e come as outras cobras. Era Deus dizendo para ele: a sua autoridade é maior. Ei, a sua autoridade é maior do que a bruxaria. A sua autoridade é maior do que o encantamento. A sua autoridade é maior que a macumba. Ei, Moisés, vai, Moisés, não desista, porque a autoridade que está contigo é maior. O inimigo pode até criar cobra, mas o seu cajado come a cobra deles. O inimigo pode até fazer macumba, mas a sua autoridade destrói a macumba deles. Ô glória! Quem está entendendo aqui? Quem pode dar glória aqui? Aleluia! Moisés estava com autoridade, e o Senhor disse para ele: vai, Moisés, porque eu estou contigo. E a palavra do Senhor nos diz que mandaram-se as pragas, 10 pragas. Na última praga, os primogênitos morrem. Eu quero adiantar para nós terminar. Os primogênitos morrem. Quando o primogênito morre, Faraó não consegue resistir mais. Porque quando toca naquilo que o homem mais ama, ele amolece o coração por um pouquinho de tempo. E aí Faraó disse: não pode ir. E quando Faraó diz: pode ir, o povo marcha em direção à terra prometida. E a palavra do Senhor nos diz que no meio do caminho Faraó arrepende, e Faraó vai atrás do povo. Só que tem um negócio: quando Deus fala, está falado. Quando Deus manda, está mandado. Quando Deus estabelece, está estabelecido. Faraó vai atrás, mas Deus já tinha dado um decreto: é hoje que o povo sai, é hoje que o povo atravessa o mar, é hoje que a vitória chega. Quando Deus dá um decreto, Satanás não te prende mais. Quando Deus te dá um decreto, o coração pode estar endurecido, Deus quebra. Quando Deus vem com um decreto, pode ser uma casta de demônio que vai ter que cair por terra. Há decreto de Deus descendo aqui nessa noite. Tem um decreto de Deus para mudar a tua história. Tem um decreto de Deus para trazer libertação aqui. Tem um decreto de Deus para quebrar corrente na vida de pessoas aqui. Tem decreto descendo na casa. Meu Deus! Eu acho lindo quando
Deus fala com Moisés, e Moisés fala com o povo e diz: não fique com medo porque Faraó está vindo atrás, não fique com medo porque o mar está na frente. Sabe por quê? Porque os egípcios que você está vendo hoje, nunca mais tornareis a ver. Vocês não vão ver de novo, eles vão ter que morrer. Ai, depravassuramahai. Deus estava trazendo um decreto. Está vendo os egípcios? Pois é, olha pela última vez, porque não vai ver de novo. Sabe por quê? Vou matar todos eles hoje no mar, hoje eles morrem, vocês não vão ver de novo. Eu receba autoridade para te dizer: dê adeus a essas lágrimas, dê adeus a essa angústia, dê adeus a essa depressão, dê adeus a essa opressão, esse mal que te persegue, nunca mais tornareis a ver. Deus está pelejando, Deus está pelejando. Esse mal que persegue a tua vida, nunca mais tornareis a ver. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O Senhor pelejará por vós. Era o Senhor garantindo vitória pelo poder e autoridade que Ele deu para Moisés. Ele deu autoridade para Moisés. E veja bem, a Bíblia diz que o povo atravessa o mar. Quando o povo atravessa, os egípcios querem passar, mas não pode. Ei, o exército de Faraó quer passar, mas não pode. Deus fecha o mar. Entenda uma coisa: o que é para você é para você. Ei, se eu gosto de dizer isso, ei, ninguém vai pegar a rabeira. Ei, inimigo não vai pegar a rabeira. Egípcios não vai pegar a rabeira. Faraó não vai pegar a rabeira na tua bênção. O que é para você é para você. Ninguém vai pegar carona naquilo que Deus tem para você. Ninguém vai pegar carona na porta que Deus abriu para você. Oh glória! Se Deus abriu para você, é para você. Tem gente que fica assim: ai, o fulano está com inveja de mim, abriu um negócio igual o meu. Ei, fica tranquilo, o que Deus abriu para você é para você. Ai, fulano está com inveja de mim, fez um negócio igual o meu. Fica tranquilo, o mar que ele abriu é só para você. Pode abrir um negócio do lado do seu, a porta que Deus abriu é para você. Ei, pode mandar fazer uma roupa igual a sua, não vai ficar bonita igual você. Oh, aleluia! É para você, o que Deus abriu é para você. O mar foi aberto para você. Tem gente que quer pegar rabeira. Ei, psiu, eu preciso entender o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. Porque aquilo que dá certo para você pode não dar certo para mim. Porque para cada um de nós Deus tem uma bênção. E a bênção que Deus tem para você pode não ser a mesma que Ele tem para mim. Oh glória! Ei, psiu, ei crente, não fique com medo de inveja. Oh glória! Oh glória! A bênção é para você. Quando Deus abrir as comportas do céu, vai cair na direção da tua casa. Ele sabe o teu endereço, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe para quem dá a bênção. Oh glória! Ele sabe quem ora, Ele sabe quem profetiza, Ele sabe quem dizima, Ele sabe quem oferta, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe. Ele não vai confundir você, Ele sabe, Ele sabe. Ora vai andar lá pra cara, Ele sabe, Ele não vai errar o endereço. Oh glória! O mar abriu, Israel passou, os egípcios quis passar, Deus não deixou. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não vai deixar teu inimigo te alcançar. Ele não vai deixar. Ei, psiu, tem gente correndo atrás de você, mas Deus manda dizer: não vai te alcançar. Não vai te alcançar, não vai alcançar. Oh glória, não vai te alcançar. Tem gente que não perde um story seu na rede social. Não é porque te admira, não é porque te ama, é porque está te perseguindo, é porque quer pegar uma falha, é porque quer cuidar da tua vida. Fica tranquilo, não vai te alcançar.
não alcança, não vai alcançar. Sabe por quê? Oh glória, oh glória, porque o Senhor faz os nossos pés como da corça. Ei, Ele faz os nossos pés como da corça. Ele faz os nossos pés ficar ligeiro. O inimigo até tenta, mas ele não alcança os escolhidos de Deus. Aí a Bíblia diz que Israel passou, o mar fechou, os egípcios quis passar, morreu afogado, porque Deus deu a palavra, não vai ver de novo, morreu lá. E a Bíblia diz que lá do outro lado, Miriam passa, pega um pandeiro e começa a cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Você pode cantar comigo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. É noite de glória, é a primeira noite de glória. Então diga: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Declara, igreja: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Faça um coro bonito e cante: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Orabai chomaraba cantará. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas eu sinto meus pés pegando fogo. Eu não sei você, mas eu sinto uma corrente elétrica passando no meu corpo. Eu não sei você, mas tem um fogo que eu vejo esparramando por aqui. Eu não sei se você vê, eu não sei se você sente, eu não sei se você tem intimidade com esse fogo, eu não sei se você conhece essa presença, eu não sei, mas eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo ele aqui, eu estou sentindo a glória aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, oh glória. Podemos assentar. E eu termino. O povo passou, glorificou, mas a batalha era espiritual. Por isso Moisés não precisou usar a espada para cortar o pescoço de ninguém. Moisés não precisou usar nenhum tipo de arma carnal. Ele não usou um canhão, ele não usou uma espada, ele não usou um fuzil, ele usou autoridade. Ele usou autoridade. Tem pessoas aqui que o Senhor me diz que estão em um cativeiro terrível, oprimidas. O interessante é que existem coisas que Deus me mostra e me faz sentir. E quando eu estava ali orando, eu senti a opressão que algumas pessoas estão sentindo. E o Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui que estão oprimidas, que estão deprimidas. Demônios estão te oprimindo. Demônios estão acorrentando a tua vida. Tem pessoas que estão em um cativeiro familiar terrível. Sabe por quê? É sempre guerra no meio da família. É sempre tribulação no meio da família. Existem pessoas que estão no cativeiro da enfermidade. Quando não dói o pé, dói a cabeça, dói a barriga, dói o estômago, dói o rim. Está sempre doendo alguma coisa. São cativeiros de enfermidade. Existem pessoas que estão no cativeiro do vício. O diabo escravizando. Existem pessoas que estão no cativeiro da pornografia. E eu abro um parênteses para dizer que não há casamento que dure quando há pornografia. Se tem pornografia, vai ter divórcio, se não pôr um fim nesse vício maldito. Existem pessoas que estão no cativeiro. Existem pessoas que estão aprisionadas espiritualmente. E já tentou sair. Já tentou parar. Que silêncio é esse, Jesus? Jesus, deixou aqui sozinha não. Já tentou parar, mas você não tem força para parar sozinho. Para parar sozinha.
Porque é uma guerra espiritual. Existem pessoas no cativeiro da promiscuidade. Pessoas que Deus chamou para o altar, mas morre de medo do altar, porque sabe que o altar é santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nessa noite, Deus quer te limpar. Teve uma irmã que até brincou comigo e disse assim: pastora, você fez as 4 noites de glória para ninguém ir para Exposul. Eu disse: misericórdia, não pensei nisso. Porque foi o Espírito Santo que deu a direção, irmão. Crente, quando ele é meia boca, ele é meia boca. Se tem culto na igreja, para ele, dane-se, ele vai para onde ele quer. Crente meia boca é meia boca, irmão. Não adianta, você pode pôr culto, você pode pôr ceia, ele falta, porque é meia boca. Então não foi por causa de Exposul, foi porque Jesus te ama e quer te libertar. É porque Jesus tem compromisso com a tua alma e quer quebrar cadeias nessas 4 noites de glória. Ei, você não nasceu para ser instrumento na mão do inimigo. A sua boca não foi feita para ingerir bebida alcoólica, para chupar a chupeta do diabo. A tua boca foi feita para comer uma boa comida e dar glória ao nome do Senhor. Oh, glória! Existem pessoas que estão no cativeiro. Existem pessoas que desde que nasceu está no cativeiro hereditário, da maldição hereditária. Cresceu sofrendo os mesmos males que os seus pais. Cresceu, casou, vive um casamento derrotado, como viveu na casa dos seus pais. O nome disso é cativeiro hereditário, maldição hereditária. Para os coaches, repetição de padrão. Mas para os crentes, é maldição hereditária mesmo. Isso pode ser quebrado hoje. Isso pode ser rompido hoje. Existem pessoas vivendo derrotas, ciclos de derrota. É uma derrota e quando pensa que vai vencer, derrota de novo. Quando está quase levantando, cai de novo. Ei, o Senhor veio para romper ciclo de derrota. O Senhor estabeleceu 4 noites de glória para destruir as obras do diabo. Existem pessoas que estão amarradas, mas o Senhor nessa noite quer te ensinar a usar a autoridade. Ele quer te ensinar a usar a autoridade. Quem disse para você que você não pode ser feliz? Quem disse para você que você não pode ser livre? Quem disse para você? Quem disse? Quem disse? Oh, glória! Porque o meu Jesus disse: olha, eu vou dar vida para vocês, e é uma vida com abundância. Oh, glória! Foi isso que Jesus disse, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu creio, é disso que eu tomo posse. Ele disse: ó, no mundo pode até ter aflição, mas fica animado, eu já venci, eu já dei vitória para vocês. Fica tranquilo, tem vitória. Oh, glória! Veja bem, nessa noite o Senhor quer arrebentar cadeias aqui. Se coloca de pé comigo. Se coloca de pé. Nessa noite o Senhor quer arrebentar cadeias. E essas cadeias vai ser rompida. Preste atenção. Essas cadeias vai ser rompida pela palavra que sair da sua boca. E por falar em palavra que sai da boca, eu te pergunto uma coisa: que tipo de palavra tem saído da sua boca? Que tipo de palavra tem saído da tua boca? Palavrão, palavrinha? Palavra de bênção, palavra de maldição, palavra de vitória, palavra de derrota? Ei, deixa eu te contar um segredo. Olha para mim. Sabe aquela palavra que você fala na inocência? Sabe aquela palavra que você fala até sem saber o que significa? Pois é, o diabo pega ela e faz guerra contra você no mundo espiritual. A Bíblia diz que
quando Jacó sai da casa de Labão, a sua esposa Raquel era idólatra. E ela, com medo de passar dificuldade no caminho, ela vai roubar os ídolos de seu pai Labão e leva com eles. Jacó não sabia e ela levou escondido. Aí Labão procura os ídolos, não encontra e diz: Jacó roubou, vou atrás. Foi atrás, alcançou Jacó, chegou no acampamento de Jacó. Quando Raquel percebe que o pai está se aproximando, a Bíblia diz que ela senta, coloca os ídolos debaixo da saia, e o pai chega e fala: Jacó, quero meus ídolos. Jacó não sabia que os ídolos estavam com Raquel. Então Jacó vai dizer: os ídolos não estão aqui. E se você encontrar os ídolos aqui, a pessoa com quem tiver os ídolos deve morrer. Ele falou sem saber que os ídolos estavam com Raquel. Então Labão vai vasculhar todo o acampamento. Mas quando ele chega para fazer uma revista em Raquel, ela está lá sentada e diz: pai, estou naqueles dias, não posso levantar. E ficou com os ídolos lá debaixo. Labão não encontra os ídolos, vai embora. Mas Jacó tinha lançado a palavra que aquele com quem tivesse os ídolos devia morrer. Quando Labão vai embora, Raquel levanta e Jacó fala: que loucura você fez, porque você pegou os ídolos. Porque Jacó não era idólatra, ele adorava o único Deus. E aí Raquel fica grávida. Na hora de ter o filho, o que acontece com ela? Morre. Ei, há poder, há autoridade nas nossas palavras. Você está vivendo hoje o fruto das tuas palavras. Você está colhendo hoje o fruto das suas palavras. Ah, eu nunca consigo nada. É verdade. Vai viver o fruto das suas palavras. Eu nasci para ser pobre. É verdade. Vai colher o fruto das suas palavras. Eu nasci para sofrer. Continue sofrendo. Vai colher o fruto das suas palavras. Todo relacionamento eu levo um chifre. É verdade. Vai continuar com o chifre. Olhe para quem está do teu lado e diga: vamos mudar isso? Ai, mas eu não acredito. Acreditando ou não, vai acontecer, filho. Porque isso aí não depende de fé. Isso aí depende de abrir a boca e falar. Isso aí depende do que você fala. Não acredito, problema seu. Vai continuar colhendo do mesmo jeito. Eu quero que você tenha uma boa palavra para nós orarmos por você e pela sua família agora. Eu quero que você abra a tua boca para declarar boas palavras. O salmista Davi disse assim: olha, o meu coração ferve de palavras boas. Nós precisamos ter uma boa palavra. Então feche os seus olhos comigo agora. E você vai orar, desfazendo tudo que precisa ser desfeito na sua vida. Tudo, tudo, tudo. A maldição no relacionamento, a maldição na vida financeira, a maldição na vida espiritual. Ora desfazendo tudo isso, ora desfazendo, ora confessando isso. Isso não pode ser só hoje, só agora, isso precisa ser um ato contínuo. Vai desfazendo agora. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir, e depois eu vou te dar a liberdade de você fazer a sua própria oração. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo, para nós poder orar. E a palavra que você liberar na sua boca hoje vai trazer um destino para a sua vida. A palavra que sair da tua boca vai mudar toda a situação. Situação que te oprime, situação que te causa angústia, situação que te escraviza. Declare a palavra. Nós vamos declarar agora com autoridade, porque quando uma palavra é declarada
com autoridade no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a se mover ao nosso favor, o mundo profético começa a se mover ao nosso favor, e coisas que era para acontecer daqui 10 anos, elas começam a vir ao nosso encontro. Quantos podem crer nisso? Bênçãos que era para você conquistar em anos, você vai poder conquistar em dias, pelo poder da autoridade profética. Ei, deixa eu te contar uma coisa, uma palavra profética, ela tem poder de criar, trazer à existência o que não existe. É isso que os profetas fazem. Eles trazem à existência o que ainda não existia pelo poder da palavra. Então ore comigo assim: meu Deus, eu te peço perdão pela ignorância das palavras que falei, sem consciência, sem entendimento e sem revelação. Me perdoa, e em nome de Jesus, desfaça agora, no mundo espiritual, toda má sentença que eu dei para mim e para minha família, através das palavras mal faladas, através das más palavras, através das palavras malignas que eu declarei, sem entendimento, sem conhecimento. Em nome de Jesus, eu rejeito essas palavras e eu anulo, em nome de Jesus, palavras de derrota. Eu anulo em nome de Jesus palavras malignas que saiu da minha boca, sem que eu percebesse que eu estava causando-me mal. Em nome de Jesus, eu cancelo agora essas palavras, eu desfaço agora, no mundo espiritual, todas essas palavras, em nome de Jesus, e eu entro agora diante da corte celestial, com o meu pedido de perdão, com o pedido de anulação de todas estas palavras malditas que eu declarei sobre mim e sobre a minha família. Eu cancelo agora toda maldição que veio através dessas palavras. Diga: em nome de Jesus, eu anulo a maldição na minha vida espiritual, na vida espiritual da minha família. Eu anulo a maldição na minha vida sentimental, no meu casamento. Você que é casado, em nome de Jesus, eu anulo toda má sentença sobre a minha família. Eu anulo a má sentença na minha vida financeira, em nome de Jesus. Espírito de escassez, eu te ordeno, sai da minha vida, sai dos meus projetos. Espírito do prejuízo, da miséria, saia, saia, sai escassez, sai miséria, em nome de Jesus. Espírito do fracasso, sai da minha vida, sai da minha vida. Eu te ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Eu vou deixar você orar agora, eu vou deixar você declarar
palavra de vitória. Você vai dizer: eu abençoo minha casa, eu abençoo meu filho. Começa a declarar os sonhos que você tem sonhado, que você tem desejado. Começa a falar, começa a profetizar agora sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus projetos. Profetiza a tua felicidade, profetiza a sua alegria, profetiza a sua prosperidade, profetiza a sua comunhão com o Espírito Santo. Profetiza. O rabai andalá sodere mandalai, o de braço narai andere manai. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua casa, profetiza. Andai, o céu está aberto, o que você falar vai virar lei, a palavra que você declarar vai se tornar lei no mundo espiritual, em nome de Jesus. Vai virar decreto, o que a igreja está falando, está virando decreto, a tua casa é bendita, a tua família é bendita, os teus filhos são benditos, tudo que você coloca a tua mão é bendito, tudo que você põe a mão está projetado para dar certo e vai dar certo, em nome de Jesus. Não vai ter mais decepção na vida sentimental. Eu cancelo na tua vida toda maldição na vida sentimental. Eu cancelo na tua vida a miséria, eu cancelo na tua vida o vício, eu cancelo o vício, eu cancelo a maldição, eu cancelo agora. Sai maldição, sai maldição. É noite de glória, é noite de resposta, é noite profética, é noite de mudança, é noite de transformação, é noite da manifestação do Espírito de Deus. Vem Espírito Santo, vem. O ramalaba shodere balamandara macandarama, o nebraço recantala mandara mandarai. É a primeira noite de glória, e tem gente recebendo vitória aqui. Oh glória, oh glória. Eu quero que você coloque a mão na tua cabeça, e eu quero pedir aos intercessores que fiquem uns aqui na frente e outros lá atrás na retaguarda. Muito obrigado. Feche os seus olhos, porque o Espírito Santo, ele vai passar aí e vai tocar em algumas pessoas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e elevasse o teu pensamento em Deus. É uma noite de glória. Se você deseja a glória de Deus, se entrega para Ele agora, se entrega. Fecha os seus olhos. Vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter libertação, vai ter cura. Oh, jamais andará prendor vai andará. Oh, rabalamandas. Tem pessoas que não vai resistir. Tem pessoas aqui que vai se entregar tanto que o Espírito Santo vai se apoderar de você. Eu não sei se você vai conseguir ficar em pé. Eu vi isso quando eu estava orando lá em casa. Tem gente que vai se entregar tanto que eu não sei se vai conseguir ficar de pé. Só os intercessores vai abrir o olho, os demais ficam com os seus olhos fechados. É o Espírito Santo que vai te tocar aí agora. É o Espírito Santo. O ramandala vai amandaramandai. O remendere várias surekalamandai. Vem Espírito Santo, vem, começa a fazer a obra, a presença dele é real,
A presença dele é real. Você só precisa se entregar. Você só precisa se entregar, dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Você só precisa se entregar, dizer: olha para mim, Espírito Santo. Você só precisa se entregar para ele. Só se entrega para ele agora. Só se entrega para ele agora. Há uma glória tomando todo esse lugar. Há uma glória tomando a casa. Há uma glória enchendo. Há uma glória enchendo a casa. Há uma glória tomando o ambiente. Há uma glória, eu sinto arrepio. Eu sinto remandai. Está fumegando, está fumegando. Está fumegando, está fumegando de glória. Está fumegando de glória. Está fumegando de glória. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. A glória, olha a glória aqui. Oh, fica aqui do lado dela. A glória vai invadir, a glória vai invadir, a glória vai invadir. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. É uma noite de glória, é uma noite de glória, é uma noite de glória. Receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a glória de Deus, receba a presença do Espírito Santo. Cadeias começam a cair, cadeias começam a se romper. É noite de glória, 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 é noite de glória. Há uma manifestação de glória, há uma manifestação de poder, há uma manifestação de poder. Tem gente recebendo glória, tem gente recebendo a glória, o peso da glória, o peso da glória, olha o peso da glória tocando aqui, olha o peso da glória tocando em pessoas aqui. Tem um vento que está soprando de lá para cá, ó, está começando lá atrás, está começando lá atrás. Olha um vento que começa a soprar. Oh, em nome de Jesus, aonde houver alguém se entregando, aonde houver alguém se entregando, aonde houver alguém se derramando, Espírito Santo, se apodere dessa pessoa agora, se apodere dessa pessoa agora. Vem sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Vem, se apodere desse homem, se apodere dessa mulher agora. Vem, Espírito Santo, vem. Obreiros, fiquem atentos lá atrás, porque lá atrás a glória está muito forte. Tem gente que não está suportando ficar de pé. Mas oh, yandala sondere balaba ya cantoro mandala manda era bala sondere mandala mahai. Espírito Santo, aonde tiver enfermidade, vai arrancando agora. Arranca a doença do corpo dessa mulher. Arranca a enfermidade. Arranca a doença agora. Arranca a doença agora. Arranca a enfermidade agora. Vai, olha. O Espírito Santo te toca agora. Arranca a enfermidade do corpo dela. O Espírito Santo está te curando agora. O Espírito Santo está arrancando caroço agora. Arrancando caroço, está arrancando caroço. O mal está caindo por terra agora. Receba a cura. Seja curado agora, seja curado agora. É noite de glória. Seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora. Receba fogo da cabeça aos pés. É na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo toda enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A autoridade que está operando aqui vai queimar, vai desfazer todo o mal agora. Em nome de Jesus. Seja operada
Ora mando roubar calamandarabás. Oh, é noite de glória, 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 é noite de glória. Quem quer receber